Amém. Amém. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Amém. Que bom. A igreja está avivada hoje. Amém. Hoje a pastora e o pastor não estão aqui. Eles estão em Brasília, na Santa Convocação. Vai trazer palavras de bênção. Pode sentar, queridos. Vai vir cheio do fogo, cheio de novidades. Se preparem. Se preparem. Queridos, primeiramente, meu nome é João. E eu sou esposo da Paula, essa mulher maravilhosa que veio aqui. Amém? Amém. Estou depositando. Ontem a gente terminou o curso de casais. Queria agradecer o Cláudio e a Márcia. A gente fez um churrasco ontem na casa deles. Estou cheio até agora, porque crente come, né, irmão? Amém? Contar uma historinha. A gente ia marcar um evento de casais, eu e a Paula. A Paula ligou para várias casas de festas, né? Uma vez. Estava planejando, né, fazer um jantar para os casais. E aí, bom, como era só o jantar, né, a gente queria fazer um precinho melhor. Não ia ter nada de ornamentação, não era um casamento, nem nada disso. Então a gente ia conseguir um preço melhor. A gente estava negociando isso, né? Para a gente tentar diminuir o valor. Mas quando a gente chegou e disse para o proprietário da casa que era para a igreja, ele, não, o preço é igual, mas não vai ter bebida, não vai ter nada. Não, o preço é igual, porque o povo come muito. Eles compensam o negócio. Então, amém, queridos? Amém. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Lucas 5, 1. Versículo 1. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão que espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos. Vire para o irmão que está do teu lado e fala: 2 barcos. Amém. Deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. E lhe solicitou que se afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. E lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas. Em outras versões, Jesus diz: volta e lançai vossas redes para a pesca. Ao que lhes replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos absolutamente nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixe. Tanto que as redes começaram a se romper. Em outras versões, eles detalham também um pouco mais. O barco começou a ter uma avaria em razão de tantos peixes que eles tinham pegado. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro lado, em outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram, lotaram ambos os barcos e, pondo, começaram a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão,
Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Queridos, esse foi o chamado de Pedro. O apóstolo que seguiu Jesus, e como a gente pode perceber, ele era um pescador, até encontrar Jesus naquela praia. Hoje a palavra de Deus, quando eu estava meditando na elaboração da palavra, o Senhor já vem falando ao meu coração há bastante tempo sobre isso, em falar de chamado. E essa palavra que a gente vem trazer aqui hoje, ela tem duas formas de se pensar. A primeira é das pessoas que estão chegando na igreja agora, que estão ouvindo a palavra, talvez pelas primeiras vezes, mas também para as pessoas que já estão na igreja há bastante tempo. O Senhor, quando ele veio chamar Pedro naquela praia, Pedro tinha um ofício. Pedro era pescador. Perceba que o Senhor, ele nunca chama alguém que não tenha nenhuma ocupação. Muitas das vezes a gente acha, poxa, o Senhor está me chamando a fazer algo e eu sou tão ocupado, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos. O Senhor chama justamente as pessoas que têm alguma ocupação. E sabe por que o Senhor chama a pessoa? Porque Ele quer provar teu coração. Ele quer saber se você de fato vai ser capaz de abrir mão de alguma coisa para atender o chamado dele. Assim foi com Pedro. A passagem desse livro, dessa epístola, ele diz exatamente que Pedro começou a puxar as redes. E aí a gente percebe, e um sinal que o Senhor nos dá, muitas vezes a gente, quando eu era mais novo, eu queria saber como que Deus está falando comigo, como eu tenho certeza que Deus está falando comigo. E Deus coloca alguns sinais. O primeiro sinal, Deus não fala nada que não esteja em consonância, que não esteja em consonância com a palavra. Ou seja, Ele só fala exatamente aquilo que a palavra, aquilo que está na palavra com a gente. Então, falando com Pedro, ele falou: Pedro, joga a rede novamente. Volta lá. Volta lá. Queridos, hoje o Senhor também quer falar conosco. Muitas das vezes, nós já estamos na igreja há bastante tempo, a gente não percebe alguma evolução, às vezes a nossa célula está vazia, às vezes o nosso ministério não está dando certo, às vezes a gente tem evangelizado e a gente tem ficado frustrado nas coisas que a gente tem feito. Quando Jesus fala, volta e lança as redes, Pedro não questiona, queridos. Ele pega, volta, ele vai, volta e lança as redes novamente. Nessa manhã, você que está na igreja, você que já está aqui, às vezes está percebendo, eu não consigo, eu já fiz de tudo, eu estou jejuando, eu estou orando, a minha equipe está orando, a minha célula está vazia, nós estamos orando pelas cadeiras vazias dentro da nossa célula e nada acontece. E o Senhor fala contigo nessa manhã, volta e lança a rede novamente. Amém, queridos? Quando Deus
chama a gente para alguma coisa, e esse é o segundo sinal de quando Deus está falando conosco. Então, faz o primeiro filtro. Se Deus falou alguma coisa ao seu coração, que está alinhado com a palavra de Deus, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, ele nunca te chama, nunca tem um chamado, nunca te chama para fazer algo sozinho. Sempre você vai precisar de outras pessoas. E o terceiro sinal, Deus te chama sempre para algo maior do que você pensa que é capaz de fazer. E sabe por quê? Se Deus chamar você para algo que você já domina, a sua mente vai influenciar naquilo que você vai fazer. E você vai dizer no seu subconsciente: eu vou fazer isso com o meu braço. Mas quando o Senhor te chama para algo maior do que você tem capacidade, aí já não é mais você. Você vai depender da mão de Deus, querido. Você vai depender da ação de Deus para você cumprir aquele chamado que o Senhor tem para você. Assim ele fez com Pedro. E Pedro logo falou: Senhor, afaste-se de mim. Pode colocar aqui, Pedrinho, por favor? Para o tio. Amém. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todos um pouquinho antes. Antes ou depois? Coloca aquela passagenzinha, Pedro, que Pedro fala para Jesus: afaste-se de mim, porque sou pecador. Muitas das vezes a gente tem isso. Senhor, afaste-se de mim. Esse chamado não é para mim. O Senhor está falando comigo e eu não sou capaz, Senhor. Eu sou pecador demais. Eu não tenho condições. Eu não tenho recursos. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Às vezes a gente faz isso no sinal de humildade, mas às vezes também a gente fica com medo da responsabilidade que o Senhor tem para dar para nós. Daquilo que a gente vai precisar abrir mão. E Pedro, quando começou a puxar as redes ali junto, ele viu que estava ficando pesado demais. E já ficou com medo porque os barcos começaram a dar sinal que ia afundar. E aí Pedro teve uma escolha. Ou ele obedecia aquilo que Jesus estava falando com ele, abria a mão daquela naturalidade, o barco está afundando. Eu vou pensar no barco afundando ou vou puxar a rede porque o Senhor me mandou? Eu vou abrir mão da minha natureza e vou focar aquilo no que o Senhor está me pedindo. E nesse momento Pedro começou a puxar a rede, não desistiu. Mesmo entrando água no barco, o barco estalando, ele continuou puxando. Assim a gente precisa ser com Jesus. Não sei se vocês sabem, né, mas tem pessoas que, não sei se você já ouviu, né? Pessoas que às vezes não cantam nada, mas quando sobe no altar, Deus fala tremendamente através do louvor. A pessoa não tem técnica, nunca estudou música, mas quando entra, às vezes a pessoa nunca fez teologia, nunca fez, né? Mas quando sobe no altar, eu falo para Paulo que é igual miojo, 3 minutos está pronto o negócio. Esquenta. Sabe por quê? Porque aquela pessoa obedeceu. Pedro retrucou com Jesus, falou: Jesus, afaste-se, porque eu sou um homem pecador.
mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, se nós atendermos, se nós ouvirmos a palavra, o chamado do Senhor, Ele vai estar conosco. E assim foi com Pedro. Pedro, o pescador, Simão, aí, mais para frente, Jesus chama ele de Pedro, pedra. Foi um pescador. Ele podia muito bem voltar e continuar lá com os filhos de Zebedeu, fazendo a pescaria dele, trazendo os recursos para a casa dele. Podia? Mas ele fez o quê? Largou tudo. Largou tudo e foi atrás de Jesus. E hoje a gente está escutando a história de Pedro, aquele pescador. Talvez, se ele tivesse voltado a pescar, não tivesse largado tudo, a história narrada nessa passagem na Bíblia seria diferente. Hoje o nome de Pedro é falado nos 4 cantos do planeta, porque ele obedeceu. Aquele homem humilde, pescador, obedeceu e atendeu o chamado do Senhor. Quantos podem dar um amém, queridos? Vire para o irmão do seu lado e fala: o Senhor tem um chamado para você. Se você chegou aqui hoje, se você veio até aqui hoje, talvez pelo um convite de alguém, talvez passou aqui em frente, muitas das vezes acontece isso, a pessoa passa aqui na frente e entra na igreja. Ou você que está muito tempo na igreja, o Senhor veio falar com você hoje, que o seu chamado, aquele dia que o Senhor falou contigo, aquele dia que o Senhor falou no teu ouvido, aquele dia que aquela pessoa te convidou para a igreja, aquele dia que o Senhor falou com você, no teu quarto, na tua casa, querido, Ele tem um chamado para a tua vida. Ouça o chamado do Senhor. Amém? Eu não enxergo direito, gente, por isso que eu estou aqui assim, eu estou ficando velhinho. Eu estou ficando, fala com o bispo Daniel, né? Eu sou jovem há mais tempo, né? Nem nasceu o cabelo ainda. Estou novinho. Já nasceu, está crescendo, está crescendo. Todos os discípulos faziam alguma coisa, todos eles tinham ocupação. Às vezes os nossos sonhos não estão alinhados com o chamado do Senhor. Você imagina que o sonho de Pedro era levar a palavra, era de ser um pregador. Nem passava na cabeça de Pedro isso, gente. E Pedro fez isso tudo, ao ponto de lá no final ele morrer pelo Evangelho. E a gente conhece a história dele. Mas o chamado tem a visão de Deus. O chamado tem uma visão que às vezes a gente não compreende naquele momento. E eu quero que você pergunte, o que o Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para Taquara? Você já parou para pensar isso? Qual o propósito que o Senhor tem para o município do Rio de Janeiro? Querido, isso é muito forte. Você já parou para pensar qual o propósito que o Senhor tem para o Brasil? O Senhor depende da gente. Ele quer depender. Ele se faz dependente da gente. Por isso Ele nos chama. Quando a gente veio para Taquara, sabe quantas vezes eu tinha vindo na Taquara? Antes de ter igreja? Uma vez. A gente nunca pensou de ter uma igreja na Taquara.
A gente era da terra encantada. Não tinha nada a ver com Taquara, gente. Não tinha nada a ver. Pra gente era uma contramão. Eu moro no Engenho de Dentro. Tem nada a ver. Mas o Senhor tinha um propósito para Taquara. O Senhor tinha um propósito para esse lugar. E a pastora ouviu o chamado. E ela disse sim, hoje a igreja está aqui. Ó. Quantas pessoas já passaram por essa igreja? Quantas vidas já foram abençoadas? Quantos milagres já aconteceram aqui? Por causa do sim, do chamado. O nosso chamado, ele vai além de nós. A palavra fala que ele chamou outras pessoas. Convidou. Gente, me ajuda aqui a pegar esses peixes. O nosso chamado, todo chamado tem essa característica de precisar de ajuda. De precisar de ajuda. Deus sabe do limite de cada um, mas Ele sempre vai te dar um chamado maior do que você. Guarde isso. João, eu não tenho recursos, eu não estudei, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. É aí que o Senhor entra. O Senhor vai entrar com provisão, o Senhor vai entrar com recursos, o Senhor vai entrar com pessoas, o Senhor vai entrar com ajudadores. Se você disser assim para Ele, se você atender o chamado do Senhor. E o texto não fala que as pessoas se converteram, mas o chamado ele tem essa relação. Quando Jesus fez aquele milagre, quando todo mundo viu, aqueles pescadores, aquelas pessoas que estavam ali, viram aquele monte de peixe vindo nas redes dele. Um milagre. E muitos se converteram. Vira para o irmão do teu lado e fala, queridos, muitos conhecerão Jesus através do que Ele vai fazer na tua vida, através do teu chamado. O teu chamado não tem só relação com a tua vida. Tem relação com a vida de pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que te conhecem. Pessoas, a palavra de Deus não fala que muitas pessoas se converteram. Mas eu imagino que muitas pessoas se converteram. Não era o objetivo de Jesus converter ninguém naquele momento. No meu entendimento, Jesus queria fazer o chamado para Pedro. Queria que abrisse em Êxodo 3, 1. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para o além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia em fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximas daqui,
tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o teu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jabuseus. Porquanto agora o clamor dos teus filhos de Israel chegou a mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os meus filhos de Israel. Moisés, contudo, presta atenção. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei. Esta é a prova de que o Senhor sou eu, quem te envia. Quando fizeste o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for os filhos de Israel e comunicar, ó Deus, os vossos pais me enviou até vós e me questionaram: qual é o teu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Queridos, mais uma vez, nesse caso o profeta Moisés. E se a gente estudar um pouco mais, a gente vai ver que Moisés, ele tinha um problema com a fala. Então perceba que Deus escolhe aquelas pessoas que talvez não teria nenhum potencial à luz humana para conduzir um povo, para tirar o povo do cativeiro egípcio para a terra prometida. Deus escolheu uma pessoa que tinha problema na fala, para falar com o povo. Ele era ajudado por Arão, mas tudo que Arão falava era o que Deus dizia para Moisés falar. Esse é mais um chamado, querido. Esse é mais um chamado. A gente, às vezes, precisa ouvir o chamado que o Senhor tem para nós. Às vezes, nosso coração fica parado nas limitações que nós temos. Perceba que toda vez que o Senhor, na maioria das vezes, faz um chamado a uma pessoa, Ele diz: vai. Vai. Quando Ele fala isso, é justamente porque pessoas, talvez, nessa manhã aqui, possa estar pensando. Começa a refletir comigo. O Senhor já falou comigo. Do que o João falou aí, esses 3 filtros, da voz de Deus estar alinhada com a palavra de Deus, da voz de Deus dizer algo maior do que as minhas capacidades, da voz de Deus me pedir algo que eu vou precisar de ajuda de outras pessoas. Queridos, Deus já colocou no seu coração.
E quando ele diz vai, é você que está entrando agora na igreja, que talvez não saiba o que o Senhor tem para você, que você ouviu uma palavra do Senhor, você percebeu que Deus tem te chamado para algo, mas mesmo assim você ainda está com medo, você ainda está dizendo para o Senhor, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sei falar direito, Senhor, eu não estudei, Senhor, eu não sei ler a Bíblia. E o Senhor está falando no teu ouvido, querido. Vai. Mas também está falando, e eu acho que é a única vez que Deus chama alguém e fala para voltar. Amém? Com Pedro, Deus pediu para ele voltar. Volta e lança as redes novamente. Nessa manhã, queridos, estava fazendo as contas, Deus me chamou, e eu fico muito emocionado quando eu falo isso. Quando foi no dia 7 de janeiro de 1998, através de uma pregação, o Senhor, com mais algumas pessoas que estavam no meu entorno, o Senhor falou comigo naquele dia. Ele me chamou e falou através da boca de um profeta para eu ir levar a palavra de Deus. Eu era um garoto. Mas desde aquele dia, mesmo caindo, mesmo pecando, eu nunca mais deixei de servir o Senhor. Nunca mais. Queridos, nessa manhã, o Senhor está falando com você que pensou em largar a rede. Está falando com você que não sabe o que está fazendo aqui na igreja, que ainda está meio perdido, que chegou agora, que é recente na igreja. O Senhor está falando contigo também. O Senhor está te chamando. Nessa manhã, o Senhor já vem me incomodando há bastante tempo. Fala para aquele povo que eu tenho chamado para eles. Que eu tenho chamado, e é um chamado grande. Aquela igreja vai crescer, mas vai crescer com base no chamado que eu tenho para aquele povo. Então, se você está pensando em desistir porque tua célula está vazia, se você está pensando em desistir porque muitas vezes teu ministério não está crescendo, porque muitas vezes está faltando jovem na igreja, querido, o Senhor fala para você, volta e lança a rede novamente. Queria chamar o louvor aqui, queria chamar a Paula. E que você fique de pé. Vamos orar agora. Amém, Deus. O Senhor tem uma palavra para cada um aqui, Senhor. Fale com eles, Pai. Queridos, às vezes a gente olha para frente e não está enxergando o que o Senhor quer para a gente. Às vezes a gente não está percebendo, a gente não percebe quantos recursos a gente tem na mão. A gente olha para o lado e vê as dificuldades. A gente olha para o outro e vê a cadeira vazia. A gente olha para o lado e vê indecisões. Eu falo para vocês, a gente não tem que olhar para nada disso, a gente tem que olhar para o futuro, para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor prometeu a você, para aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Vou pregar de novo não, gente. Amém. Que essa palavra, assim, traz ao meu coração, né? Eu já tinha compartilhado, João sabe, alguns discípulos também sabem, a dificuldade que é você se manter no chamado. A dificuldade que é
você manter o seu sim para Jesus. Né? Quanto tempo a gente já está aqui firmado em Deus, mas como eu mesma preguei agora há pouco, né, sobre nada nos abalar. Muitas vezes é difícil a gente manter o nosso sim para Jesus. Jesus já te chamou, porque se você está aqui, Jesus te chamou, amém? Amém. Só que Jesus tem te chamado para fazer algo ainda maior. E muitas vezes, assim como Pedro, a gente tem se apresentado para Jesus, dizendo, mas Jesus, eu sou uma pessoa suja. Mas Jesus, eu sou um pecador. Mas Jesus, eu tenho falhas. Mas Jesus, eu não consigo largar aquilo lá que o Senhor sabe que é pecado. E ainda assim Jesus fala, ei, não tenha medo. Vem, eu estou te chamando. Assim como ele disse para Moisés, ei, eu sou contigo. Eu sou o que está te enviando. O eu sou é quem te chama hoje a cumprir uma missão, a cumprir o seu propósito. Paula, mas eu não sei aquilo que Deus quer comigo. Querido, Jesus está apenas te chamando. Vem, deixa que o resto eu faço. Vem, só diga sim para mim. O Senhor só quer que você seja obediente à palavra dEle. Ele não está olhando para as suas falhas, para os seus erros, para as suas dificuldades. Ele não está olhando para isso. Ele só está dizendo, vem, vem. Eu estou te chamando, sou eu quem te capacito, sou eu que farei com que os peixes entrarão na sua rede. Mas você precisa lançar a rede, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Você precisa botar a mão, voltar, você precisa ir, você precisa sair deste lugar de inércia. O Senhor fala, vai lá, e você fala, não, Senhor, eu sou pecador, vai lá, não, Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, não, Senhor, quem sou eu para falar com Faraó? Quem sou eu? E o Senhor diz, eu sou contigo. Eu que estou chamando você. Eu te escolhi, eu te separei. Quando ele chama Pedro, a palavra diz que ele largou tudo para servir a Jesus. Talvez você ainda não tenha largado tudo para servir a Jesus. Talvez Deus está te chamando, você vem para a igreja, você vem para o culto, você ora, você recebe, você até serve, mas ainda não largou a velha vida, o velho homem. E o Senhor te chama a viver algo novo, uma história nova na presença dEle, assim como Ele fez na vida de Pedro, assim como Ele fez na vida de Moisés, assim como Ele fez na vida de Abraão. Ele quer fazer na tua vida, mas você está ali, ó, agarrado nas velhas coisas, agarrado ao barco vazio, agarrado a coisas antigas, agarrado
agarrado às dificuldades, agarrado ao teu pecado. E o Senhor fala: ei, é comigo que você vai largar esse pecado. É estando na minha presença que eu vou fazer multiplicar na tua vida. Oh, é obedecendo a voz de Deus, é obedecendo, é lançando a rede, é abrindo a tua boca, é se lançando na presença dEle. É deixando Ele conduzir as tuas mãos, é deixando Ele conduzir a tua fala. Ei, querido, Jesus quer você por inteiro. Mas tem gente aqui, que ainda está preso ao passado, que ainda está preso ao seu pecado, não quer largar, não quer renunciar. Mas o Senhor está te chamando. Eu te chamo hoje. E qual tem sido a tua resposta? Eu sou pecador, eu tenho falhas. Mas o Senhor diz: ei, não tenha medo, eu te farei pescadores de homens. O Senhor diz: ei, eu sou contigo, o eu sou te enviará. Querido, nessa manhã Deus te chama a dizer sim para Ele. Nesta manhã, feche os teus olhos agora. Não se preocupe, não fique pensando. Eu sei que nesse momento começam a vir vozes, mas você não vai conseguir se manter firme na palavra. Aí o diabo começa a te apontar, e aquele teu pecado, e aquela tua postura, e aquela tua dificuldade. Mas, querido, o Senhor está te chamando aqui, e é Ele que vai te sustentar no teu sim, é Ele que vai te sustentar na tua renúncia, é Ele que vai te sustentar, querido. Na presença dEle haverá sustento. Eita, Jesus. Querido, começa a orar aí. Shirabacandarabachei. Alabacandarabachai. Shirabacandarabachei. Shirabacandarai alarabas. Shirai alabashi recandarabachai. Mantenha-se conectado. Rabacandarai arabachai. O Senhor fala, queridos, no livro de Jeremias, o Senhor fala: antes de tu nascestes, antes de tu ser concebido no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, se o Senhor te chamou, se o Senhor falou ao teu coração, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui no altar do Senhor. Em nome de Jesus, querido, ouve o Senhor falando ao teu coração. O Senhor me chamou, queridos, em 1998. E eu vou te falar, o meu sim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se o Senhor já te chamou há muito tempo, se o Senhor já falou ao teu coração, mas o teu coração anda desanimado, o seu coração anda
frio, o seu coração ainda inclinado para o teu pecado, inclinado para as suas dificuldades. João, eu não sei se o Senhor está falando comigo. Queridos, se o Senhor está falando com você, se você ouviu essa palavra, se você sentiu algo no teu coração, tenha certeza que o Senhor está falando contigo. Saia do teu lugar, vem aqui no altar, que nós vamos orar por você. Amém. Não tenha medo, querido. Assim como Jesus falou para Pedro, não tenha medo. Não tenha medo. Se você tem sentido, como João falou agora, ah, Deus, eu tenho andado contigo por muito tempo. Ah, mas eu tenho andado desanimado. Algo que o João pregou aqui. O chamado, querido, não é só para você, não. O chamado é para você e para alcançar muitas outras vidas. Assim como foi com Moisés. Deus chamou Moisés para libertar um povo. E você tem sido chamado para libertar pessoas, vidas que dependem do teu posicionamento. Mas o teu medo, as tuas fragilidades têm te impedido de dizer sim para esse chamado. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu vou. O Senhor está te chamando hoje de novo a renovar a aliança com Ele aqui neste altar. E o fogo vai descer aqui sobre esse lugar e pessoas serão renovadas. O seu sim será renovado aqui hoje. O teu sim será renovado hoje. A tua aliança será renovada hoje. E você será revestido de uma nova unção, de um poder vindo do alto. Para ir e libertar, para ir e curar, para ir e transformar. E você, querido, que ainda tem dúvida de se entregar, se você ainda não disse sim para o Senhor, se você ainda não disse sim para o Senhor, ou disse lá atrás e não tem seguido a vontade dEle, Deus te chama aqui hoje. Ele fala: não tenha medo, eu serei contigo. Eu te chamo para te acolher. Eu te chamo para transformar a tua vida. Eu te chamo para te curar. Eu te chamo para tratar contigo as suas dores, as suas limitações. O Senhor está te chamando aqui hoje. Venha, venha, não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor te chama hoje para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Se renda a Ele, renuncie ao seu pecado e venha se entregar no altar do Senhor, em nome de Jesus.